As recentes quase pandemias mais mortíferas do que Covid-19 e o tempos são difíceis, pois o mundo se une para combater a pandemia coronavírus, mas você sabia que havia várias pandemias próximas no passado recente? Na verdade, algumas das doenças nestas chamadas próximas eram muito mais mortais do que Covid-19. Se algumas dessas doenças tivessem escapado do alcance dos profissionais de saúde, os resultados poderiam ter sido muito mais catastróficos do que Covid. Vamos resumir algumas doenças do passado nesse vídeo, como a febre tifoide. A tifoide é uma doença bacteriana, podendo ser transportada e se espalhar sem sintomas. Os sintomas mais comuns da doença são febre alta, e às vezes dor abdominal, dores de cabeça e prisão de ventre. A doença é conhecida por alguns pacientes que desenvolvem erupções cutâneas caracterizadas por manchas cor-de-rosa. Esses sintomas são causados pelo crescimento da bactéria no sangue e nos da vítima. O surto mais famoso de tifoide nos Estados Unidos ocorreu em 1906, envolvendo a infame Mary Malone, mais conhecida como tifoide Maria. Acredita-se que Mary trouxe tifoide para os Estados Unidos como o primeiro portador assintomático. A imigrante irlandesa infectou cerca de 53 pessoas em seu trabalho como cozinheira. Ela foi colocada em quarentena pelas autoridades, mas voltaria ao seu trabalho como cozinheira, eventualmente sendo colocada em isolamento forçado pelos últimos 30 anos de sua vida. O fim da epidemia foi em grande parte devido ao uso generalizado da vacina, que é entre 40% e 90% eficaz na prevenção da transmissão da bactéria, podendo durar até 7 anos. Cólera. Muitas pessoas não sabem que existe atualmente uma pandemia de cólera que vem acontecendo desde 1961 em muitas nações subdesenvolvidas. A cólera se espalha principalmente quando os indivíduos consomem água contaminada com matéria fecal. Por essa razão, as pessoas em nações do terceiro mundo enfrentam um risco aumentado, e as nações desenvolvidas têm visto um declínio acentuado nos casos ao longo dos anos, à medida que o saneamento melhorou para um nível recorde. Se a cólera não for tratada, uma pessoa infectada pode morrer em poucas horas. Operating System. Sintomas comuns incluem diarreia, vômito, sede e desidratação, e começam em algum lugar entre 2 horas e 5 dias após a exposição. O surto mais recente de cólera nos Estados Unidos terminou em 1866, com até 1/10 pessoas vivendo em grandes cidades morrendo pela doença. A maneira de combater a cólera e fornecer às regiões de risco os serviços de saneamento adequados e água potável, além de usar vacinas contra a cólera seletivamente quando apropriado. Coqueluche. A coqueluche também é chamada de tosse de 100 dias, proveniente dos sintomas da doença, por vezes, que persistem por até 10 semanas. A coqueluche é uma doença bacteriana extremamente contagiosa transmitida através de gotículas de água suspensas projetadas através do espirro ou tosse de uma pessoa infectada. Operating System. Primeiros sintomas da doença se assemelham ao resfriado comum, mas logo são seguidos por ataques violentos de tosse que duram semanas. Depois de um ataque de tosse, um som de grito agudo pode ser ouvido enquanto a pessoa respira, dá o nome. Alguns indivíduos que sofrem de coqueluche podem tossir tão violentamente que vomitam ou quebram costelas. Operating System. Sintomas normalmente começam de 7 a 10 dias após a infecção. Infecções podem ocorrer naqueles vacinados, mas com sintomas mais leves. A coqueluche afeta 16 milhões de pessoas a cada ano, principalmente em nações em desenvolvimento, com aproximadamente 61 mil mortes. A maioria dos casos ocorre hoje em nações em desenvolvimento devido à falta de tratamentos adequados à saúde. Operating System. Surtos foram significativamente diminuídos nos Estados Unidos desde a implementação generalizada de vacinas, mas alguns surtos ocorreram no início da década de 2010. Um desses surtos na Califórnia viu quase 10 mil casos e 10 mortes infantis após diagnóstico errado por médicos.
Especialistas concluíram que esse surto e outros são, em grande parte, devido a membros do público recusarem a vacina por razões não médicas.